Bom dia, meus amados irmãos. Pela graça do nosso Deus, estamos novamente juntos para aprendermos mais da palavra do Senhor nesta nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, uma escola que ensina-nos sobre a palavra de Deus, importantes lições que nós extraímos na EBD para a nossa vida cristã e também para a nossa vida secular. E essa escola não pode parar, muito pelo contrário, ela precisa cada vez mais se fortalecer, porque nós precisamos aprender bastante das coisas de Deus, nós precisamos buscar ensinamentos da palavra do Senhor, para que possamos viver uma vida que agrade ao nosso Deus, para que possamos estar nos preparando para quando partirmos deste mundo, irmos morar com Ele por toda a eternidade. Então essa tem que ser a nossa motivação de estudarmos a Escola Bíblica Dominical, para que possamos aprender mais do Senhor. E todos sabemos, irmãos, amigos, que é através da Escola Bíblica Dominical que nós aprendemos tantas coisas da Palavra de Deus, que nos traz fortalecimento, que nos traz esperança e que nos traz a alegria de glorificar o nome do Senhor, como nós acabamos de ouvir esse hino que nós cantamos: não há Deus maior, não há Deus melhor, e que nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Hoje, meus irmãos e amigos, nós estaremos dando início a uma nova revista. Hoje a Convenção Batista Brasileira, ela fez uma revista especial nesse tempo que nós estamos passando de pandemia. Então é uma revista que eles elaboraram lá com a finalidade de nos ajudar a passar, nós como Igreja do Senhor, a aprendermos várias coisas que precisamos levar como lição desse tempo em que estamos passando, de pandemia, de incertezas e tantas outras coisas. Por isso que a revista chama Esperança em Tempo de Quarentena. Nós teremos aí 13 lições no decorrer dos próximos domingos, se assim Deus permitir. Nós iremos ouvir, falar e aprender sobre esperança, ter esperanças em tempo de quarentena. Então é uma revista especial que a Convenção Batista fez, a Convenção Batista Fluminense fez, para que possamos aprender. E a primeira lição, meus irmãos, é muito propícia para nós, onde ele diz aqui que a igreja nunca fecha. Nós iremos aprender aqui, nessa primeira lição, escrita pelo pastor lá da primeira igreja batista de Cabo Frio, sobre essa importante lição para nós nesse tempo, meus irmãos: a igreja nunca fecha. O autor da revista, dessa lição, é o pastor Elildes Júnior Fonseca, da primeira igreja batista lá de Cabo Frio. Então nós iremos aqui no decorrer da nossa fala aprendermos um pouquinho mais sobre a igreja não fecha, porque a igreja somos nós, todos sabemos, nós somos templo do Espírito Santo de Deus e, portanto, nós somos a igreja de Jesus. Então ela nunca irá fechar. Então é isso que nós iremos aprender agora, se Deus assim nos permitir, para a glória do nome do Senhor. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe para um perfeito entendimento desta lição importantíssima para hoje e para o tempo que estamos vivendo. Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, primeiramente queremos lhe agradecer, meu Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta manhã, neste belo domingo de manhã, Pai, hoje, 26 de julho de 2020, para juntos, Pai, como igreja do Senhor, aprendermos mais da Tua bendita palavra, Deus.
Obrigado, Deus, pela noite de sono que o Senhor nos concedeu, pelo despertar de mais uma manhã. Obrigado por este ar que respiramos, Deus. Obrigado, pois o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Apesar de nós, de nossas falhas, de nossos erros, de nossos pecados, o Senhor está sempre pronto a cuidar de nós, a nos abençoar. E isso, Deus, é graça e misericórdia do Senhor, pois nós não temos mérito nenhum nisso, Deus. Por isso nós louvamos, glorificamos, exaltamos o nome do Senhor, pois não há Deus maior, não há Deus melhor como o Senhor, o nosso Deus. Colocamos, Deus, essa lição, essa EBD diante do Senhor, de forma que tudo que venhamos a falar aqui nessa manhã, a aprender, seja, Deus, pelo Teu Santo Espírito nos iluminar, que possamos não somente ouvir, não somente entender, mas principalmente, Deus, colocarmos em prática no nosso viver, nas nossas igrejas e na nossa vida como um todo, Deus. Os irmãos, amigos que já estão aqui conosco, eu lhe peço, Deus, que o Senhor esteja em cada lar, abençoando, protegendo, cuidando, Deus. E também, Pai, os amigos que têm nos dado a alegria de estar conosco nos cultos da nossa igreja, também na EBD. Nós glorificamos o nome do Senhor por essas vidas e pedimos, Deus, que continue os abençoando, para a glória do Teu nome, que é assim que nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Um bom dia, então, meus amados irmãos, a irmã Tânia, o irmão João, a irmã Nali, a irmã Adriana Maciel está aí conosco, esposa do nosso irmão, amigo, pastor Marcos, lá de Barra do Piraí, se eu não me engano. Me corrija aí, irmã, não me lembro bem se é Barra do Piraí ou se é Piraí, mas glória a Deus pela vida dos irmãos. Também a Ana Regina, lá da colônia Barra Mansa, está aí conosco. Louvado seja o nome do Senhor pela nossa irmã, agora irmã em Cristo, Regina. A nossa Aninha, que desde pequenininho que nós temos a alegria de conhecê-la, e outros irmãos que estão aí já conosco. Eu não estou aqui na minha telinha que não aparecem todos, mas sinta-se aí ouça aí o nosso bom dia, a nossa alegria de tê-los aqui conosco. Vamos iniciar então, meus irmãos. Como eu disse, a igreja nunca fecha. Esse é o título, o tema da nossa lição neste dia. Começa a lição da seguinte forma, irmãos: estamos vivendo em um tempo desafiador em razão da pandemia do Covid-19. Conversando sobre essa situação com meu avô, Leôncio, ele disse, isso o autor que está falando, o autor da revista falando, meus irmãos. Olha o que o avô do autor da revista fala: tenho 97 anos de idade, quase 80 anos de vida cristã, e é a primeira vez que vejo fechar as igrejas. Então observamos aí, meus irmãos, a fala do pastor, que o seu pai comentou com ele que ele com 97 anos, ou seja, chegando já ao centenário, e ele nunca tinha passado por essa situação. É o que nós falamos, né, meus irmãos? Nos últimos 100 anos nós não vivemos uma situação como nós temos vivido nos últimos meses, neste ano de 2020, principalmente relacionado às igrejas, a fecharem as igrejas, aos nossos templos estarem fechados. Nós passamos em frente às igrejas e vendo lá as portas fechadas. Isso entristece o nosso coração, porque como é bom estar na igreja, como é bom estar junto com os irmãos, glorificando, exaltando o nome do Senhor, dando aquele abraço, conversando, matando a saudade que talvez a semana inteira ficamos longe. O templo é de fundamental importância para nós, irmãos. E ele continua falando, o autor: sem dúvida, estamos diante de um fato inédito, que mudou drasticamente a rotina das igrejas. Mudou mesmo, meus irmãos, drasticamente as rotinas das igrejas mudaram. Mas Deus, na sua grande onisciência, meus amados irmãos, nos proporcionou esta alegria de estarmos, mesmo através de uma tela, de um celular, de um computador, né? Tem gente que consegue já ver na televisão também.
Deus tem nos dado a oportunidade de juntos congregarmos no mesmo espírito, proclamarmos a palavra do Senhor, e temos, irmãos, pela graça de Deus, alcançado muitas vidas. Os nossos cultos, pela graça e misericórdia de Deus, têm tido muitas visualizações de pessoas longe, pessoas de São Paulo, Rio, aqui em Minas e outros lugares, e isso é para a glória de Deus. Então nós observamos que nós realmente somos a igreja do Senhor. Fechamos os templos, por enquanto, temporariamente, mas como que nós que somos igreja, nós temos essa oportunidade de, através da rede social, da internet, nós continuarmos proclamando a palavra do Senhor. Bom dia, Fatinha. Bom dia, Nilva de Rezende, a Fatinha. Também a nossa irmã Claudineia está aí conosco. Que Deus abençoe a irmã. O autor continua falando, irmãos: templos fechados, cultos online, atividades suspensas, agendas alteradas. Enfim, a dinâmica das igrejas foi imperiosamente mudada. Porém, a igreja de Jesus nunca fechou, porque a igreja somos nós. Patrimônios vazios e rotinas remodeladas, mas a igreja continua a mesma, ativa e influente no mundo. Então aqui o autor nos lembra, meus irmãos, a igreja de Jesus nunca fechou. Os templos temporariamente estão fechados, mas a igreja nós jamais irá fechar. Por isso que ele fala, a igreja continua a mesma, ativa e influenciando o mundo para a glória de Deus. Ele continua: as ondas estão agitadas, os ventos contrários se agigantam, a embarcação parece que vai ruir, mas está conosco aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Isto é de fundamental, meus irmãos, importância nós sempre lembrarmos. Jesus está conosco em todos os momentos, e é Ele que nos conduz em todos os momentos. E pode, como o autor fala aqui, se agigantarem as ondas, a tempestade ser enorme, mas quem está conosco no barco é Jesus Cristo. E no momento certinho, Ele vai lá e acalma a tempestade, e assim nós continuemos a navegar com bonança e com satisfação de saber que Jesus é o nosso Pai e tem cuidado de nós. É questão de tempo, em breve tudo voltará à normalidade e estaremos juntos sem restrições. Eu digo um amém para isso, meus irmãos, porque eu concordo com o autor da revista quando ele fala: é questão de tempo, em breve tudo voltará ao normal e estaremos juntos sem restrições. Isto, vamos continuar orando por isso, meus amados irmãos, porque o tempo de Deus não é o nosso. Às vezes nós ficamos ansiosos, ficamos preocupados, doidos para nós voltarmos para as nossas igrejas, para as nossas congregações, sem restrições, porque temos visto, irmãos, igrejas têm sido abertas, mas observamos vazias, porque crianças não podem ir, idosos não podem ir, e muitos talvez depende de um transporte público que reduziu-se também. Enfim, são vários fatores que têm impedido as igrejas e mesmo aqueles irmãos que podem estarem indo, e isso com certeza entristece o nosso coração. Então a nossa oração é que logo estaremos juntos, sem restrições, irmãos, todos os irmãos ali juntos, com essa pandemia exterminada do nosso país, esse vírus sendo eliminado, para que juntos possamos continuar a obra que o Senhor tem através de nossas vidas, levando a palavra do Senhor àqueles que ainda não a conhecem. É claro que essa esperança motivadora não faz de nós pessoas insensíveis, pois lamentamos profundamente as vidas ceifadas, rogando a Deus pelas famílias. A solidariedade fala mais alto, porém não é incompatível e não se propõe a abafar a euforia dos corações que esperam no Senhor e cujas forças são renovadas. O autor está falando aqui, meus irmãos, que mesmo quando voltarmos,
pandemia passar, esse vírus ser eliminado do nosso país, nós jamais seremos insensíveis de lembrarmos das vidas que foram perdidas, das famílias que perderam seus entes queridos, desse momento triste da história da humanidade, mas precisamos continuar, como ele mesmo diz, esperar no Senhor e renovar as nossas forças nele. Como diz lá em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então nós continuamos esperando no Senhor, renovando as nossas forças dia após dia e sabendo, meus amados irmãos, que a porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. E lembrando, mais uma vez, nós estamos estudando que a igreja jamais fecha. A igreja somos nós. E a porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. Se você se sente, meu amado irmão e amigo querido, igreja do Senhor, creia nessa verdade. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Nada detém a marcha do povo de Deus, mesmo na quarentena. Boa essa frase, né, meus irmãos? Nada detém a marcha do povo de Deus, mesmo na quarentena. Nada irá nos deter, meus irmãos, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Isso nós temos a certeza absoluta. Então nós devemos continuar marchando, devemos continuar proclamando a palavra de Deus, devemos mostrar para as pessoas que os templos estão fechados, mas as igrejas estão abertas, bem abertas, proclamando a palavra do Senhor e testemunhando da nossa fé em Cristo Jesus e levando outras pessoas ao conhecimento do Evangelho do Senhor. O primeiro tópico que o autor coloca na revista para nós, meus irmãos, é muito importante para nós: cooperação madura e consciente. Cooperação madura e consciente. Ele usou o versículo 9, que é o texto base da nossa revista, de 1 Coríntios 3, no seu capítulo 9, ele diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. A sinceridade de Paulo dá um tom enérgico ao início do capítulo. O capítulo 1 do versículo 3, versículo 1 do capítulo 3 de 1 Coríntios, meus irmãos, que é o capítulo que o autor usou como base para essa lição. Até esqueci de comentar com os irmãos, 1 Coríntios, capítulo 3, é o capítulo base que o autor usa para a lição que ele colocou para nós. Então, logo no versículo 1, ele diz assim, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ele estava chamando, meus irmãos, a atenção daquele povo lá de Coríntios, que mesmo eles sendo cristãos, mesmo eles estando na igreja, Paulo chamou a atenção, eu não posso falar com vocês já como espirituais, já como maduros em Cristo Jesus. Eu estou falando vocês como carnais, como pessoas que ainda não conhecem a Cristo, estou dando leitinho para vocês ainda. Já era para vocês estarem se alimentando de alimento sólido e eu preciso ainda dar leite para vocês. Ele estava chamando a atenção daquele povo lá de Coríntios, meus irmãos. Por isso que ele fala, a sinceridade de Paulo dá um tom enérgico ao início do capítulo 3. Não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais. Ou seja, meus amados irmãos, ele chamou realmente a atenção daquele povo por ser ainda povo que não testemunhava ou não viviam ainda verdadeiramente Cristo na sua vida. Será que se Paulo viesse falar conosco nesse tempo de hoje, meus irmãos, nos dias atuais,
ele falaria esse versículo para nós? É importante nós pensarmos sobre isso. Será que Paulo viria falar conosco da mesma forma? Olha, eu preciso ainda gatinhar com vocês, porque vocês ainda não estão prontos para o verdadeiro evangelho. Tudo que vocês têm feito, tudo que vocês têm dito, vocês ainda precisam aprender bastante. Será que Paulo falaria isso para nós, irmãos? Precisamos pensar sobre isso. Paulo, acentua a diferença entre aqueles que compreendem as verdades espirituais e aqueles que não compreendem, pois não conseguem pensar além da vida física e terrena. Paulo chamou a atenção daquele povo, irmãos, justamente porque eles estavam muito focados no hoje, no agora, na vida terrena, na sua vida física. Eles não estavam pensando nas coisas do alto. Eles não estavam pensando verdadeiramente no que é mais importante para nós. Não amadurecer na fé é um problema para a vida cristã, irmãos. O leite precisa ser substituído por alimento sólido. Isso faz parte do crescimento. Por ainda serem carnais, Paulo não podia aprofundar seus ensinos. Olha o versículo 2 de capítulo 3 de 1 Coríntios. Se você tiver com a sua Bíblia, acompanhe conosco, irmãos. Passaremos por vários versículos aqui de 1 Coríntios, capítulo 3. Mas o versículo 2 diz: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis. Olha como Paulo fala para aquele povo, irmãos. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Não amadurecer na fé é um problema para a vida cristã, irmãos. Às vezes nós ouvimos pessoas falarem: eu já sou crente há 40 anos, já passei por tantas coisas, sei tudo que a Bíblia tem para ensinar. Aí começa o grande problema, irmãos. Nós podemos viver na igreja durante 300 anos. Sempre nós deveremos ser humildes e reconhecer que precisamos cada vez mais aprender das coisas de Deus. Cada vez mais buscar os ensinamentos da palavra de Deus. Porque, meus irmãos, a EBD, infelizmente, hoje algumas igrejas já não praticam a EBD mais. Porque, infelizmente, também nas nossas igrejas são poucos os irmãos que frequentam com assiduidade a EBD. Porque às vezes pensam como aqueles irmãos lá de Coríntios, irmãos. Eu já sei tudo, não tem mais o que aprender. EBD sempre vai voltar naquilo tudo de novo. Isso pode soar um pouquinho como soberba, irmãos. Precisamos lembrar disso, como Paulo disse que não sois como leite vos crieis, e ainda continuo dando leite para vocês, mesmo com 40, 50, 100 anos de igreja, porque vocês ainda não cresceram na fé em Cristo Jesus. Vocês ainda não conseguem caminhar sozinhos. Vocês ainda não conseguem se alimentar com alimento sólido. Tem que continuar dando leitinho para vocês. E isso é um grande problema para a vida cristã, irmãos. Vocês e os amigos que estão nos ouvindo, nós precisamos viver uma vida em Cristo, cada vez buscando o aprendizado da palavra do Senhor e colocando diante do Senhor que precisamos aprender sempre, sempre, cada vez mais. Por exemplo, achar que só podemos servir a Deus nos templos é prova de imaturidade espiritual. Buscar manter-se fiel somente quando o templo está acessível é enganar-se a si mesmo. Muitas pessoas acham isso, irmãos. O templo está fechado, então também eu estou de férias. Não quero saber de igreja, não quero fazer trabalho da igreja, porque quando o templo abrir eu vou lá e volto, aí eu volto a cantar, eu volto a evangelizar, eu volto a fazer isso, eu volto aquilo. Isso o autor da revista está falando aqui, meus irmãos, é enganar-se a si mesmo.
Aí eu repito, nós é que somos a igreja de Jesus. Não que, vou sempre repetir isso, meus irmãos, para que fique bem claro para nós, não que nós não precisamos dos nossos templos. Precisamos sim, e é importantíssimo para nós. Mas mesmo fora dos templos, nós continuamos igreja do Senhor. E isso, repito, que é não amadurecer na fé. Talvez eu não possa sair de casa porque eu estou em isolamento, talvez eu estou já no grupo de risco desse vírus, mas tantas coisas que eu posso fazer para evangelizar. Haja visto esse trabalho que nós temos feito pela internet, meus irmãos. Nós temos observado irmãos aqui da nossa igreja que compartilham os vídeos, que mandam para os seus familiares, que mandam para os seus amigos, que usam o WhatsApp para mandar um versículo bíblico, para mandar uma mensagem de esperança. E isso é muito importante, é você continuar trabalhando na obra de Deus, mesmo dentro de casa, mesmo fora dos templos. Deus nos deu a internet, meus irmãos, uma ferramenta importantíssima para isso, né? Ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Infelizmente ela é usada muito mais para o mal, mas nós como igreja do Senhor temos a alegria e a responsabilidade de usá-la para o bem, para abençoar as pessoas. Meus irmãos, pela glória de Deus, os irmãos que participaram aqui da congregação Lima Duarte, do vídeo que nós fizemos, cada um levando uma mensagem de esperança. Nós já temos mais de 200 visualizações desse vídeo, pessoas que gostaram, que falaram que realmente nós precisamos ouvir isso, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de confiança no Senhor. Isso é trabalhar na obra de Deus. Cada irmão colocou lá, né? Não foram todos, porque não conseguimos contactar com alguns, mas o vídeo ficou ali, está lá na internet. Você, meu amigo querido, irmão que não viu aí no vídeo, está aí na nossa página, busque lá, mensagem de esperança da congregação Lima Duarte. É um vídeo de 20 e poucos minutinhos, um vídeo que traz realmente esperança para nós, e isso é continuar trabalhando na obra do Senhor, mesmo fora dos templos. Pela carnalidade, olha só o que o autor fala, irmãos. Pela carnalidade que imperava, a igreja em Corinto estava mergulhada no partidarismo, afogando-se em invejas e discórdias. Havia os que se declaravam de Paulo e os de Apolo. Não focaram no fim, se perderam nos meios, pois Paulo e Apolo foram apenas instrumento nas mãos do Senhor. O único que poderia dar crescimento à plantação iniciada por um e regada por outro. Paulo os exortou à maturidade pela consciência de que somos tão somente cooperadores de Cristo. Ele usa duas imagens, lavoura e edifício. A ideia de estabelecer a comparação entre a igreja e uma lavoura é riquíssima. Lavoura nos remete à plantação, cultivo e colheita. Irmãos, essa fala aqui do autor, é importante a gente parar um pouquinho aqui para a gente pensar um pouquinho sobre ela. Pela carnalidade, ou seja, o que o povo lá de Corinto vivia, meus irmãos, mais nas coisas do mundo, mais nas coisas da carne, não pensavam nas coisas de Deus, elas estavam mergulhadas no partidarismo, afogando-se em invejas e discórdias, e uns estavam com Paulo, outros com Apolo, enfim, havia uma discordância naquela igreja. E eu quero ler os versículos para os irmãos. A partir do versículo 3, Paulo diz assim, ó: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Olha Paulo chamando a atenção daquele povo, irmãos. Porque dizendo um, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Paulo, porventura não sois carnais? Versículo 5,
Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Versículo 7. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo chamando a atenção daquele povo, irmãos, por causa de invejas, por causa de contendas e dissensões. Eles ainda estavam vivendo de forma carnal. Eles não estavam olhando para o reino de Deus. E tanto é que ele chama a atenção que alguns falavam, eu sou de Paulo, outros falavam, eu sou de Apolo. Porventura eles não eram carnais também? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes e conforme o Senhor deu a cada um? Paulo falando, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então aqui, meus irmãos, nós aprendemos da importância de igreja que somos, não haver essas coisas dentro da igreja, irmão, dissensões, contendas, invejas, porfias e tantas outras coisas que, infelizmente, meus amados irmãos e os amigos queridos que estão aqui conosco, eu quero dar um bom dia para o Jean. O Jean é meu irmão lá de Barra Mansa, está aqui conosco. Deus abençoe, viu, Jean? Já fiquei sabendo que a cirurgia sua aí foi boa, está tudo correndo bem. Nós estamos orando e agradecendo a Deus por isso. E uma alegria para nós você estar aqui conosco, aprendendo da palavra do Senhor. Mas então, irmãos, voltando, nós precisamos entender que como igreja do Senhor, nós não podemos participar dessas coisas, contendas, invejas, porfias. Eu prefiro eu prefiro o outro, né? Como ele fala que eu prefiro Paulo, não, eu prefiro Apolo. Os irmãos acreditam que tem igrejas ainda hoje que acontecem isso, meus irmãos? Não, se for o pastor fulano de tal que vai pregar, eu não vou na igreja não. Se for o irmão que for pregar, aí que eu não vou mesmo. Mas eu evangelizei, aquela pessoa lá foi eu que fiz, e estão falando que foi o Joãozinho. Não pode haver isso na igreja, irmãos. Nós todos pertencemos ao mesmo corpo, nós todos somos responsáveis, tanto para o bem quanto para o mal da igreja. Se fazemos coisa errada, todos nós estamos errando. Se fazemos bem, todos nós ganhamos os méritos, os galardões, como diz aqui Paulo. Não podemos entender e nem praticar com essas coisas, irmão, de contendas e de soluções, invejas dentro de uma igreja. Porque eu repito aqui, Paulo falando, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então tudo tem que ser para a glória de Deus, irmãos. Tudo tem que ser para Deus, por Deus, e para Ele, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Nós somos apenas meros, melhor dizendo, instrumentos na mão do Senhor. Não temos méritos nenhum. Então, meus irmãos, esse primeiro tópico aqui que o autor fala bem claro, cooperação madura e consciente. Nós precisamos viver isso nas nossas igrejas, irmãos. Precisamos colocar isso em prática, madura e consciente. E outra coisa que o autor diz aqui, e eu concordo, a ideia de estabelecer a comparação entre a igreja e uma lavoura é riquíssima. Como eu disse, lavoura nos remete a plantação, cultivo e colheita. Um vai lá e planta, o outro vai lá e cultiva, né? Trata direitinho, vai lá, rega, joga água, enfim, faz as coisas, e o terceiro vai lá e colhe. Talvez nós iremos plantar, mas talvez nós não iremos colher. Outros irão colher. Vou dar o exemplo aqui da nossa igreja em Lima Duarte, irmãos. Da nossa igreja lá em Volta Redonda. Hoje nós estamos nesse tempo, pela graça de Deus, trabalhando na obra do Senhor aqui.
Perdão. Nós estamos plantando, né? O pastor Idaí plantou a igreja aqui junto com os irmãos, e hoje nós estamos continuando plantando e já talvez cultivando. Talvez nós não iremos colher, mas outros irão colher, talvez os nossos filhos, os nossos netos. Isso que é importante nós colocarmos na nossa mente. Nós somos passageiros, irmão. Daqui a pouquinho nós iremos embora, mas a igreja do Senhor Jesus ficará. Enquanto Ele não retornar, a igreja de Jesus continuará. Então não devemos jamais colocar isso em teste, meus amados irmãos. Não devemos colocar isso como mérito nosso. Devemos fazer o melhor, sim. Buscar sempre fazer a coisa certa, buscar sempre a orientação do nosso Senhor Jesus, da palavra de Deus. Mas quem vai dar o crescimento é Deus. O crescimento é uma garantia que só Deus pode dar. E por isso que podemos fazer a nossa parte e descansar nele. Nossa esperança está no Senhor. Assim finaliza o primeiro tópico aqui, o autor. O crescimento é uma garantia que só Deus dá, meus irmãos. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Nós somos o que vamos plantar e talvez o que vamos cultivar. Mas pode ser que nós não venhamos a colher, mas outros colherão, porque é Deus que faz isso, irmãos. E aí nós podemos descansar nele, nós podemos ficar em paz, com a consciência tranquila que estamos fazendo o melhor para Deus. O segundo tópico, o autor fala: construção adequada e convicta. Construção adequada e convicta. Paulo também usa a imagem de um edifício, né? No versículo 9 nós lemos aqui que nós somos cooperadores de Deus, lavouras e edifício de Deus. Então, e passa a falar sobre a construção. Ele fala de si como construtor, como um lançador de alicerce, pois essa era a característica do seu ministério. Era um missionário, um plantador de igreja, estava sempre viajando, estabelecia o alicerce e o outro continuava a construção sobre ele. Versículo 10, ele diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então Paulo ensinando para nós aqui, irmãos, que ele, como plantador de igreja, ele se considerava uma construção, um alicerce. Era característica do seu ministério, um plantador de igreja. Ele ia, viajava as suas viagens missionárias, ia lá, pregava, mostrava a graça de Jesus, botava alguém lá para assumir aquele trabalho e ele partia para outro lugar para continuar o chamado que Deus tinha para ele. O alerta sublinhado foi: cada um veja como constrói. Versículo 10 que nós lemos aqui, ele deixa isso aqui para nós. Eu sou o fundamento, eu sou o arquiteto e o outro edifica, mas veja cada um como edifica. Aqui ele estava nos chamando a atenção também lá dos Coríntios, como você vai trabalhar na obra do Senhor, como você vai edificar sobre aquele alicerce, sobre aquele fundamento que Paulo criou. Porque muitas vezes nós observamos, irmãos, as pessoas vão, pregam o verdadeiro evangelho, monta-se ali uma igreja maravilhosa, firmada na palavra do Senhor, aí vem outro e começa umas coisas totalmente diferentes do que a palavra ensina, buscando o crescimento humano daquela igreja e não o crescimento espiritual. E nós precisamos aprender que mais vale, meus irmãos, uma igreja com grande crescimento espiritual, com uma vivência espiritual que dê exemplos e que viva realmente aquilo, do que uma igreja cheia com 200, 300, 1000 membros, mas com o coração totalmente vazio. Era isso que Paulo estava preocupado quando ele falou que no versículo 10, eu vou lá, repito,
eu sou o fundamento, eu sou o arquiteto, ou um vai edificar, mas veja como você vai edificar, veja como você vai dar continuidade nessa obra. Não leve coisas que não seja da palavra de Deus para lá. Por isso nós, igreja, meus irmãos, igreja hoje, no tempo atual, nós temos que já orar, continuar orando, para que Deus, quando nos levar, ou quando nos levar para outros lugares, nós não sabemos, né? Hoje nós estamos aqui em Lima Duarte, não sabemos amanhã onde nós estaremos, Deus é que sabe, mas nós temos que orar para que quando nós partirmos, o outro continue aquilo falando da verdade do Senhor, ainda melhor que nós, mas falando da verdade do Senhor, e não daquilo que ele acha certo, daquilo que ele acha melhor, visando a carnalidade e não a espiritualidade. A forma como se faz a construção é importantíssima, porque a obra de cada um se manifesta. Sobre o alicerce poderá ser construído ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. Chegará o dia da avaliação, quando o fogo testará a obra de cada um. Serão recompensados aqueles cujas obras permanecem. As obras que se queimarem evidenciarão o prejuízo dos seus construtores, embora salvos. Quero explicar direitinho isso aqui para ficar bem entendido para nós, irmãos. O autor fala, a forma que se faz a construção ela é importantíssima. Ou seja, o fundamento, o alicerce tem que ser muito importante, porque senão, imagina, né? Um prédio aí de 3, 4 andares, se não tiver um bom alicerce, se não tiver uma boa fundação, com certeza vai desabar uma hora. Então é importantíssimo aquele alicerce ser. Então ele fala, sobre o alicerce poderá ser construído com ouro, prata e pedra preciosa, mas também pode ser com feno e palha. Aí, meus irmãos, que vem o perigo para nós. Olha só, eu vou ler para os irmãos a partir do versículo 12. Diz assim, ó: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarar, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O que o Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, para os coríntios e dizendo para nós hoje? Se a obra que alguém edificou, por exemplo, né, nós edificamos a obra, veio outra pessoa e deu continuidade. Então, se a obra que alguém edificou permanecer, este receberá galardão. Ou seja, nós continuamos falando, proclamando a verdade do Senhor, testemunhando da nossa fé em Cristo, já não recebendo mais leitinho, mas sim alimento sólido, porque o leitinho já passou essa fase. Nós agora já somos adultos na nossa fé cristã e podemos nos alimentar com alimento sólido. Esse receberá galardão. Agora, aqueles que não fizerem isso, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Paulo não está classificando como construções más, e sim como inadequada. Isso nos permite dizer que podemos apresentar a alguém uma mensagem parcial do Evangelho, levando o ouvinte a um entendimento inadequado, fraco, insuficiente da verdade de Deus. Podemos levar alguém ou algum ouvinte a um entendimento inadequado, fraco, insuficiente da verdade de Deus. E Deus irá nos cobrar sobre isso, irmãos. Além de nós não termos os nossos galardões, no dia do juízo, Deus irá nos cobrar porque que nós falamos da parte do Senhor de forma equivocada, de forma errada. Por que nós apresentamos a alguém um evangelho parcial? Será que é porque iremos machucar o ouvido daquela pessoa? Ou será que se nós falarmos a verdade àquela pessoa ou aqueles irmãos
deixarão a igreja porque não estão lá para ouvir isso. Porque, irmãos, muitas igrejas hoje não pregam mais sobre a mensagem da cruz, não pregam mais que as pessoas são pecadoras e precisam de arrependimento, porque isso muitas vezes afastam as pessoas da igreja. Eu quero lá para ouvir uma palavra de esperança, uma palavra que me dá conforto, uma palavra que traz benefícios para a minha vida, que eu possa continuar fazendo isso, que eu vou virar uma pessoa bem-sucedida na vida, que eu talvez vou ser rico, que eu talvez vou ser aquilo. Aí nós estamos sendo, como nós falamos lá no início, meus irmãos, carnais e não espirituais. Nós não podemos firmar a nossa vida nas coisas aqui dessa terra, que a traça e a ferrugem tudo consome. Nós precisamos pregar a verdade para as pessoas, que todos nós somos pecadores, todos nós precisamos nos arrepender para que possamos ir morar com o Senhor na eternidade. Esse é o verdadeiro evangelho que toda a igreja precisa continuar pregando, irmãos. É isso que Paulo fala. Mesmo que você seja salvo, como ele fala aqui, você vai ser salvo porque você é salvo pela graça. Um dia você foi lá, se arrependeu, vive pela graça de Deus. É a graça de Deus que lhe dá a salvação. Mas, como aqui nós lemos, seremos cobrados de Deus. Não receberemos os nossos galardões. E será, meus irmãos, naquele grande dia que nós encontraremos Jesus e todos os joelhos se dobrarão perante o Senhor. Imagine Jesus falando com nós: por que você pregou a palavra de Deus errado? Você sabia o que era certo? Por que você não falou lá para a sua família que eles precisam se arrepender? Porque se eles não se arrependerem, eles não terão a vida eterna. E hoje eles estão lá no inferno porque você não pregou a verdade para eles. A gente não sabe nesse grande dia que Jesus irá falar conosco, irmãos. Além dos galardões que a Bíblia garante que todos aqueles que estarão lá com o Senhor receberão galardões de acordo com as obras que serão feitas aqui neste mundo. Não que elas nos salvem, mas os galardões nós receberemos. Então é importante nós pensarmos sobre isso, irmãos. Não devemos jamais pregar para as pessoas aquilo que elas querem ouvir. Nós precisamos pregar aquilo que elas precisam ouvir. Que este mundo, uma hora, tudo vai terminar. Nós temos visto essa pandemia, esse Covid, meus irmãos, exterminando várias pessoas da face da terra. A nossa vida é como um sopro. Nós estamos aqui hoje, 26 de julho, agora são 10h56, pelo menos aqui na janela, aqui em Lima Duarte, está um belo sol de domingo. Pode ser que daqui a pouquinho nós não estaremos mais aqui, porque a vida passa como um sopro, mas a nossa eternidade, essa sim, essa é, como diz a palavra, é eterno, sempre será mesmo. É esse pensamento que nós devemos ter, e não nas coisas aqui deste mundo. E para finalizar, meus irmãos, a revista, o terceiro ponto, o autor fala: habitação protetora e sagrada. É bem verdade que por nós mesmos não temos capacidade para uma construção à altura do Evangelho. Por isso, vale a pena lembrar que temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. 2 Coríntios 4:7. É bem verdade que por nós mesmos não temos capacidade. Nós não temos, irmãos. Nós não temos condições nenhuma, de humanamente falando, de pregar a palavra de Deus, de falar das verdades de Deus. Mas quem dá o poder é o Senhor. Desde que nós nos coloquemos à disposição dele, nós nos humilhemos diante das tuas mãos poderosas, ele vai nos usar, como ele usou Paulo, como ele usou tantos homens da Bíblia, e como ele tem usado tantos homens nos tempos atuais, como ele tem usado a mim, tem usado a vocês neste tempo hoje. Mas nós sabemos, irmãos, que temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que o poder seja de Deus e não nosso, porque nós não temos mérito nenhum, meus irmãos. Nós, igreja do Senhor, não temos mérito nenhum. Por isso que ele fala habitação protetora e sagrada, porque vem de Deus. A obra é do Senhor.
Nós somos apenas instrumentos usados por Ele, que um dia Ele nos levantou para isso. Paulo levanta uma questão provocativa: não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Né? No versículo 16 fala, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo estava falando para aquele povo e falando para nós hoje. Você, meu irmão, que já se arrependeu, que já tem Jesus como seu Senhor e Salvador, que já entregou os seus pecados a Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em vós. É palavra do Senhor, está aqui, ó, registrado nas Escrituras Sagradas. Então ele fala, Paulo estava provocando aquele povo: você não sabe disso, que você é santuário de Deus? É como se eles ainda não tivessem alcançado o entendimento da honrosa condição de ser igreja de Cristo, ou seja, ser santuário do Altíssimo, a habitação do Espírito Santo de Deus. Você, meu amado irmão, você é a habitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em vós. Por isso a nossa responsabilidade é enorme perante o Senhor. É o que nós falamos agora há pouco. Nós seremos salvos pela nossa fé em Cristo. Mas se nós não fizermos a coisa correta, conforme a palavra nos ensina, Deus irá nos cobrar disso. É como se eles, né, o autor continua falando, é como se eles ainda não tivessem alcançado o entendimento da honrosa condição de ser a igreja de Cristo, né, como eu acabei de ler. Igreja é muito mais do que o templo. Igreja é gente habitada pelo Espírito, por isso a igreja nunca fecha. Prédios construídos e dedicados para adoração a Deus, por mais lindos e suntuosos que sejam, podem ser fechados, até mesmo destruídos. A igreja jamais. Então, meus irmãos, deu uma coisinha aqui na internet, mas já voltou. Então, a igreja, os prédios podem ser fechados, os templos podem estar lá agora fechados, mas nós, templo do Espírito Santo de Deus, nós jamais seremos fechados, irmãos. Nós somos a igreja do Senhor. Por isso, continue proclamando a palavra de Deus. A proteção da igreja é o Senhor. Ele é o guarda de Israel. A presença do fiel protetor faz do santuário algo sagrado. Versículo 17 diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Isso, meus irmãos, vamos parar um pouquinho para nós pensarmos aqui. Esse versículo 17 de Paulo, ele é muito desafiador para nós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, meus irmãos, a gente pode pensar, mas quem vai destruir o templo de Deus se somos nós? Nós mesmos, ou outras pessoas. Mas o maior culpado de destruir o templo de Deus, que somos nós mesmos, meus irmãos. Nós é que praticamos coisas que não devemos praticar. Nós é que ainda ficamos amarrados às coisas deste mundo que não devemos ficar. Nós que não pregamos a verdade de Deus por medo de magoar alguém, de deixar pessoas tristes. Deus, como diz aqui, Deus o destruirá. A partir do momento que nós destruímos o santuário de Deus, melhor dizendo, que somos nós, porque nós iremos dar conta disso, irmãos. Então esse versículo 17 ele é muito importante para nós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E quem é o maior responsável do templo de Deus somos nós mesmos, irmãos. Somos nós que destruímos o nosso corpo, ingerindo coisas erradas, meus irmãos. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. A partir do momento que eu e você colocamos algo errado dentro do nosso corpo, nós estamos contrários, seja bebida, álcool, seja drogas,
seja cigarros, e seja ou tantas outras coisas que nós ingerimos, nós podemos estar destruindo o nosso corpo, que é templo do Espírito de Deus. E aqui fala, Deus o destruirá, porque sois santo. Finalizamos aqui, meus irmãos, com o versículo de Hebreus, capítulo 3, versículos 4 a 6, que diz o seguinte: porque toda a casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Então o autor aos Hebreus está falando para nós, irmãos, porque toda a casa é construída por alguém, mas quem edifica é Deus. Lembre-se disso, você é santuário do Espírito Santo de Deus. Cuide bem de você, trate bem você, assim como nós precisamos tratar também os nossos semelhantes, porque outros também podem destruir o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração. Finalizo aqui, meus irmãos, a revista da Palavra e Vida, que é a revista que nós utilizamos da Convenção Batista. Ela sempre coloca no final para pensar e agir. O primeiro pensar e agir, ele fala assim, ó: não é uma tarefa tão fácil ficar em casa numa quarentena. E realmente, né, meus irmãos, não é fácil. Nós que saímos, às vezes, para fazer alguma coisa, e hoje nós temos visto já muitas coisas voltando às atividades, mas ficar em casa como nós estamos, ou ficamos já desde março, não é fácil. É doloroso estar impedido de participar dos cultos coletivos presenciais e até mesmo, eventualmente, passar em frente ao templo da igreja e vê-lo fechado em pleno domingo. Mas, antes da pandemia, olha o autor chamando a atenção nossa, irmãos. Dávamos o devido valor ao congregar? A nossa postura demonstrava que de fato valorizávamos o privilégio da comunhão no mesmo espaço físico? Pense aí um pouquinho, você que está nos ouvindo. Você dava o mesmo valor à igreja que você dá hoje? Nós ouvimos isso direto, irmãos. Muitas pessoas, muito triste ver as igrejas fechadas, em pleno domingo a igreja fechada. Quão bom é estar lá com os irmãos, se confraternizando, ouvindo a palavra de Deus, cantando hinos ao Senhor, orando juntos. Mas será que antes, irmãos, disso, quando a igreja estava em pleno funcionamento, a igreja, agora eu falo o templo, o espaço físico, será que dávamos o mesmo valor? Eu creio que não, irmãos. Tantas vezes nós observamos nossas igrejas vazias, a nossa escola bíblica dominical com pouquíssimas pessoas. Onde está o povo de Deus? A gente fica pensando isso. Onde estava o povo de Deus? E hoje a gente ouve as pessoas falarem, mas quão triste é a igreja fechada, tão bom estar lá junto, mas quando estava aberta, por que você e eu não íamos? E será que quando essa pandemia passar, e nós cremos que vai passar, será que nós iremos voltar com todo o ardor do nosso coração, irmão? Ou vai ser só naqueles momentos iniciais ali, talvez no primeiro, no segundo, no terceiro domingo, quando não haverá mais restrição nenhuma, estaremos todos lá aptos a estarem na igreja? Será que todos iremos mesmo, realmente? Ou um Faustão da vida vai tirar-nos da igreja? Ou uma novela numa quarta-feira à noite? Ou um domingo de sol como hoje, uma piscina? Devemos pensar sobre isso, irmãos. Precisamos pensar sobre isso. Porque Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, e Ele irá nos cobrar. E eu sempre gosto de lembrar, meus irmãos, o pastor Celso sempre fala muito isso, e eu concordo e repito a fala dele. Será que se Jesus não voltar num domingo deste de manhã, onde o povo de Deus deveria, melhor dizendo, estar lá no templo, na igreja, e estão fazendo tantas outras coisas,
Precisamos pensar sobre isso. Pense sobre isso, irmãos. Quando nós retornarmos para as nossas igrejas, lá o templo, local físico, será que vamos ter a mesma vontade de falar o que estamos falando hoje, mas tão triste as igrejas fechadas, o templo fechado? É para nós pensarmos, irmãos. O segundo ponto do parar e pensar, o autor fala: somos santuário de Deus. Uma vez que a igreja é gente, como deve ser o relacionamento entre os irmãos em Cristo? Aí o autor coloca uma pergunta para eu e você pensarmos, irmãos. Somos santuário de Deus, uma vez que a igreja é gente, somos nós. Como deve ser o relacionamento entre os irmãos? Nós aprendemos aqui, irmãos, discórdias, contendas, invejas, porfias e tantas outras coisas. Será que temos praticado isso? E terceiro, Cristo é o alicerce, o fundamento. Sobre ele devemos erguer construções adequadas. Como estão as obras das tuas mãos? Pense nisso também, irmãos. Nós devemos pensar. Cristo, ele é o alicerce, é ele que é o fundamento. E ele é o cabeça da igreja. Nós somos ali os membros, o corpo de Cristo. Como estão as obras das nossas mãos? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que essa lição possa ter trago um alimento espiritual para nós e que possamos praticar essas verdades. Nós aprendemos aqui um breve resuminho bem rápido, que a igreja nunca fecha, que a igreja somos nós. Nós aprendemos que a cooperação madura e consciente. Não devemos mais, irmãos, nos alimentar de leite. Como crentes em Cristo Jesus, precisamos de alimento sólido para que não percamos tempo com leitinho ainda, que possamos caminhar, andar sozinhos, divulgar a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. O segundo tópico que nós vimos aqui, irmãos, que construção adequada e convicta, ou seja, Deus, Cristo é o alicerce, ele é o fundamento, nós somos os instrumentos usados por Deus. Então nós, como Paulo fala, eu plantei, Apolo regou e outro irá colher. Deus é que dá o crescimento, é ele que faz crescer. E o terceiro tópico nós vimos aqui, a habitação protetora e sagrada, ou seja, nós somos o habituário de Deus, o templo de Deus, e nós precisamos cuidar bem do templo de Deus. Nós precisamos olhar para nós, irmãos, e saber que nós somos igreja, que nós somos templo de Deus e não podemos destruir o templo de Deus, muito pelo contrário. Então que Deus abençoe você, abençoe a sua vida, você, irmão querido, que esteve conosco aqui, você, meu amigo, que tem nos dado prazer, amiga, alegria de estar conosco nos nossos cultos, na nossa EBD. Guarde esse ensinamento, pratique a palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida da Bíblia, alguma dúvida da palavra de Deus, coloque aí nos comentários. Nós teremos a alegria de estudar juntos, aprendermos juntos da palavra do Senhor. Que você tenha um domingo abençoado, um domingo de paz. Eu sempre falo aqui quando eu encerro a EBD, junte aí a sua família, almocem juntos. Tão bom a família estar reunida. Não leve cada um seu pratinho lá para o seu quarto, ou de frente com a televisão. Faça do domingo aquele momento de família que Deus se agrada, com certeza. E às 17 horas, Deus permitindo, nós estaremos novamente juntos aqui, proclamando a palavra de Deus, cultuando ao nosso Deus. Convido vocês que estão aqui conosco, participe conosco lá às 17 horas, um momento de adoração, louvor ao nome do Senhor, um momento de ouvir a palavra de Deus. Hoje Deus tem uma palavra maravilhosa para nós, da importância de nós continuarmos depositando a nossa confiança em Deus, e que assim seja para a glória do Senhor. Fique em paz, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, e até às 17 horas, permitindo Deus, nós estaremos juntos.